Então, meus irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Jackson. Nesse estudo, nós vamos conhecer aí no capítulo da Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 9, que trata do livre-arbítrio, isso é, da liberdade da vontade humana. Esse assunto tem provocado muitos debates ao longo da história da Igreja. Já no século IV, Agostinho e Pelágio discutiram profundamente sobre a condição espiritual do ser humano. Mais tarde, na Reforma Protestante, reformados e outros grupos cristãos também apresentaram diferentes entendimentos sobre a liberdade humana. A pergunta principal é esta: o homem possui livre-arbítrio? A resposta da confissão é que o ser humano possui vontade e faz escolhas verdadeiras, mas a capacidade dessa vontade depende da sua condição espiritual. O capítulo 9 apresenta a vontade humana em quatro estados: antes da queda, depois da conversão e no estado de glória. Primeiro, Deus criou o homem com vontade própria. O primeiro parágrafo da confissão declara: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Deus criou o ser humano, meus irmãos, como um agente moral. Isso significa que nós temos consciência, vontade e capacidade de fazer escolhas. Nós não somos máquinas nem robôs programados para agir mecanicamente. Quando nós fazemos alguma coisa, nós agimos porque queremos fazer. Podemos sofrer influência da família, da cultura, da educação, influência das circunstâncias, mas continuamos responsáveis por nossas decisões. Tiago 1, versículo 14 diz: Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O pecado não pode ser atribuído somente às circunstâncias, ao diabo ou a outras pessoas. O pecado também procede do desejo do nosso coração. Por isso, a Bíblia nos trata como seres responsáveis diante de Deus. Ter vontade própria, entretanto, não significa possuir capacidade espiritual para escolher qualquer coisa. Nós precisamos distinguir liberdade de responsabilidade e capacidade espiritual. O pecador escolhe aquilo que deseja, mas os seus desejos estão condicionados por sua natureza caída. Ele escolhe livremente, porém, sua vontade e ela está inclinada contra Deus. Segunda coisa, a vontade humana antes da queda. O segundo parágrafo da confissão apresenta o homem em estado de inocência. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que ele pudesse decair dessa liberdade de poder. Adão e Eva foram criados retos, inocentes e sem pecados. Eles não possuíam somente liberdade para obedecer a Deus, também tinham a capacidade espiritual para fazer aquilo que era agradável ao Senhor. Deus lhes entregou o mandato de cuidar da criação, de cultivar o jardim, de exercer domínio sobre os animais. Também lhes ordenou que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 2, 16 e 17 registra essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva podiam obedecer, mas também podiam cair. A santidade deles era verdadeira, porém ainda não era imutável. Utilizando a liberdade que receberam, eles escolheram desobedecer a Deus, como declarou Salomão em Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Portanto, Deus não criou o homem pecador. O pecado entrou no mundo por meio da desobediência voluntária do homem. Terceira coisa que ensina a confissão: a vontade humana depois da queda. O terceiro parágrafo ensina que o homem caindo em um estado de pecado, ele perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Depois da queda, o homem não perdeu sua capacidade de fazer escolhas comuns. Ele ainda pode trabalhar, escolher trabalhar ou não, pode estudar, pode cuidar da família, ajudar alguém a tomar decisões importantes para a vida social. Entretanto, ele perdeu completamente a capacidade de voltar-se para Deus por suas próprias forças. O pecador natural não deseja verdadeiramente a Deus, não pode produzir fé salvadora, nem preparar o próprio coração para a conversão. Jesus declarou isso em João 6,44, dizendo: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Paulo também ensina em Efésios 2:1 que estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Uma pessoa espiritualmente morta não pode ressuscitar a si mesma. Ela precisa receber vida de Deus. É isso que a teologia reformada chama de depravação total. Essa doutrina não ensina que todas as pessoas são tão perversas quanto poderiam ser. Apenas significa que o pecado atingiu todas as dimensões do ser humano: a razão, as emoções, os desejos, o corpo e a vontade. O homem ainda tem arbítrio, pois continua fazendo escolhas voluntárias, mas a sua vontade ela está escravizada pelo pecado. Ele não é um pecador porque apenas comete pecados. Ele comete pecado porque possui uma natureza pecaminosa. Por isso, a salvação não começa com o homem procurando Deus, mas com Deus procurando, chamando e regenerando o pecador. A graça não é apenas uma ajuda oferecida a alguém espiritualmente enfermo. Ela é o poder de Deus que concede vida a quem estava espiritualmente morto. Quarta parte. A vontade humana depois da conversão. O quarto parágrafo afirma que, quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Na conversão, Deus muda o coração do pecador. O Espírito Santo regenera a pessoa, liberta a sua vontade da escravidão e produz nela fé e arrependimento. Jesus disse em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade não consiste em viver como desejamos, mas em receber de Cristo a capacidade de amar a Deus, obedecer a sua palavra e lutar contra o pecado. Em Filipenses 2,13, Paulo declara: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Até mesmo a nossa vontade de obedecer é fruto da graça operando em nós. Entretanto, a conversão não elimina imediatamente a presença do pecado em nós. O cristão foi libertado do domínio do pecado, mas ainda luta contra sua presença. Gálatas 5,17 ensina que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Por isso, o cristão ainda pode tropeçar, experimentar desejos pecaminosos e praticar coisas que desagradam a Deus. A diferença é que agora existe uma nova disposição no coração. O convertido pode lutar, arrepender-se, confessar os seus pecados e buscar a santidade. Antes ele estava em paz com o pecado e em guerra contra Deus. Agora ele está em paz com Deus e em guerra contra o pecado. Quinto, a vontade humana no estado de glória. O quinto parágrafo conclui: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem somente. Quando Cristo voltar, meus irmãos, a nossa salvação será plenamente consumada. O nosso corpo será glorificado e a nossa vontade será completamente livre da presença do pecado. Agostinho resumiu esses quatro estados da seguinte maneira: antes da queda, o homem poderia pecar e podia não pecar. Depois da queda, o homem não podia deixar de pecar. Depois da conversão, o cristão pode não pecar. Na glória, o cristão não poderá jamais pecar. O nosso estado eterno será superior ao estado de Adão no jardim. Adão era inocente, mas ele podia pecar, podia cair. Na glória, nós seremos confirmados para sempre no bem. Nunca mais desejaremos aquilo que desagrada a Deus. Será impossível, nós jamais cairemos no estado de glória. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, declara: Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Chegará um dia em que a luta terminará, o pecado não estará mais presente e serviremos ao Senhor com uma vontade perfeita e santa. Quero trazer algumas aplicações pensando sobre tudo isso para os nossos dias. Em primeiro lugar, nós precisamos assumir responsabilidades por nossas escolhas. Não podemos culpar somente a circunstância, a nossa criação, ou o diabo, ou outras pessoas, pelos nossos pecados. Nós precisamos confessar: Senhor, eu pequei, perdoa-me e transforma o meu coração. Em segundo lugar, não devemos confiar no poder natural da vontade humana para produzir salvação. Campanhas emocionais, técnicas de persuasão, votos, pressão psicológica não pode regenerar ninguém. Nós devemos pregar fielmente o Evangelho e depender da ação soberana do Espírito Santo. Em terceiro lugar, essa doutrina deve nos tornar humildes.
Se cremos em Cristo, não é porque fomos inteligentes, mais inteligentes ou espiritualmente melhores que outras pessoas. Nós cremos porque Deus teve misericórdia de nós, concedeu-nos vida e nos libertou da nossa vontade. Em quarto lugar, o cristão não deve usar a graça como desculpa para permanecer no pecado. Deus nos libertou para que vivamos uma vida de santidade. Ainda não somos perfeitos, mas já não devemos aceitar passivamente a escravidão dos velhos desejos e dos nossos velhos hábitos. Em quinto lugar, nós precisamos viver em constante arrependimento. Enquanto nós estivermos neste mundo, meus irmãos, haverá uma batalha dentro de nós. Nós devemos usar os meios de graças de que Deus nos concedeu, a leitura da palavra, a oração, a comunhão da igreja, a pregação, o distribuimento dos sacramentos. Finalmente, nós devemos olhar com esperança para a volta de Cristo. Hoje choramos por causa dos nossos pecados e sentimos a fraqueza de nossa vontade, mas chegará um dia em que Cristo completará a sua obra em nós. No capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster, nos ensina que na criação recebemos vontade. Na queda, a nossa vontade foi escravizada. Na conversão, ela começa a ser libertada e na glorificação, ela será perfeitamente confirmada no bem. Portanto, toda a glória pertence ao Senhor. É Deus que nos encontra, nos vivifica, nos transforma, transforma nossos desejos, sustenta a nossa caminhada e finalmente nos apresentará irrepreensíveis diante de sua glória. Que o Senhor nos conceda uma vontade cada vez mais inclinada para a sua palavra e nos ensine a esperar o dia que seremos plenamente livres para amá-lo, obedecê-lo e glorificá-lo para sempre. Que Deus te abençoe. Se você tem gostado das minhas mensagens, que não deixe de compartilhar o vídeo, de ativar o sininho, de fazer a inscrição no meu canal. Isso ajuda muito. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço.